Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. O nosso conteúdo hoje é culpabilidade, fato culpável, né? É uma matéria da teoria geral do crime, ok? A primeira coisa que a gente começa a discutir é qual é o conceito de culpabilidade. O que é culpabilidade? Culpabilidade é juízo de reprovação, né? É o juízo de reprovação que eu faço sobre a conduta do agente, ok? A primeira questão polêmica que existe envolvendo a matéria de culpabilidade é acerca do conceito bipartido de crime e tripartido de crime, tá? Para alguns autores que são adeptos do conceito bipartido de crime, como por exemplo o Júlio Fabrini Mirabete, o Damásio de Jesus, que faleceu há pouco tempo, crime é um fato típico e ilícito, né? A culpabilidade não seria elemento do crime, ela seria pressuposto de pena. Então, se o sujeito praticou fato típico e ilícito, o que ele fez já é crime. Agora, se ele vai receber uma pena, depende da culpabilidade. Depende dele ser culpável ou não. Eu vou trabalhar com vocês o conceito analítico tripartido. Culpabilidade seria elemento do crime. Então, o crime seria fato típico, ilícito e culpável. Então, só há crime se houver juízo de reprovação sobre a conduta do agente, se o agente também for culpável, tá? A culpabilidade, ela é um conceito que evoluiu muito ao longo da história do direito penal, ok? Nós trabalhamos com três teorias que explicam essa evolução conceitual da culpabilidade, ok? As duas primeiras teorias que eu vou trabalhar com vocês são teorias causalistas, que a gente não adota mais, né? São teorias que colocam o dolo e a culpa, que é o elemento subjetivo do crime, dentro da culpabilidade e não no fato típico como a gente trabalha hoje em dia, tá? A teoria que a gente adota é uma teoria finalista, né? O conceito de culpabilidade que a gente adota é um conceito finalista, em que o dolo e a culpa não estão na culpabilidade, estão dentro do fato típico, beleza? Bom, a primeira teoria, que é a teoria psicológica, né? Que é a teoria causalista, naturalista ou teoria psicológica, que é o conceito clássico de crime e, consequentemente, é o conceito da teoria psicológica. A teoria psicológica é a teoria que explica o que é culpabilidade, tá? Para essa teoria, a culpabilidade ela é composta de um pressuposto, que é a imputabilidade, ou seja, para você ser culpável, reprovável, você tem que ter um pressuposto. Você tem que ser imputável. Então, o pressuposto da culpabilidade, que é a reprovabilidade, seria a imputabilidade, que é a capacidade para ser culpável. Então, o sujeito só seria culpável se ele fosse imputável, capaz de ser culpável. Além disso, para ele ser culpável, ele teria que ter agido com duas espécies de culpabilidade, que seria dolo e culpa. Dolo e culpa seriam espécies de culpabilidade, ok? Então, a teoria psicológica diz que culpável é o sujeito imputável, capaz, que agiu com dolo ou culpa, ok? Ou seja, essa análise do crime dolosamente ou culposamente estava dentro da culpabilidade. Posteriormente a essa teoria, surgiu uma segunda teoria explicando o conceito de culpabilidade, que é a teoria psicológica normativa. A palavra psicológica continua existindo, então isso significa que essa teoria continua sendo causalista. Significa que dolo e culpa continuam dentro da culpabilidade. Eles ainda não foram encaminhados para o fato típico, ok? Para a teoria psicológica normativa, para uma pessoa ser reprovável, culpável, exigia-se o quê? Então, para a teoria psicológica normativa, a culpabilidade exigiu os seguintes elementos. Primeiro elemento, imputabilidade, que é a capacidade para ser culpável. Então, o sujeito tinha que ser imputável, capaz. Segundo elemento da culpabilidade para a teoria psicológica normativa, exigibilidade de conduta diferente ou exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, além dele ser imputável, que é capaz, ele tinha que ter exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, a conduta que ele praticou, que é o injusto, era exigível que ele tivesse agido diferente? Se era exigível, ele é culpável. Se não era exigível, ele não era culpável. Então, para a teoria psicológica normativa, quais eram os elementos para uma pessoa ser culpável? Imputabilidade, que era a capacidade. Exigibilidade de conduta diversa, ou seja, o cara fez um injusto. O sujeito fez um injusto.
Era exigível que ele não tivesse feito? Tivesse tido uma conduta diferente? Se era exigível, ele era culpável. Se não era exigível, ele não era culpável. Seguindo, dolo e culpa. Por isso que a palavra psicológica ainda aparece nessa teoria. Dolo e culpa continuavam dentro da culpabilidade como elementos da culpabilidade. Então, o sujeito, para ser culpável, teria que ter agido ou com culpa, que era o descuido, que é a falta de cuidado, crime culposo, ou com dolo. O que era o dolo? O dolo era a consciência e a vontade de praticar o ato e a consciência da ilicitude desse ato. Então, o dolo, ele era dois itens. Consciência e vontade de praticar o ato, saber que eu tô fazendo o ato, da facada, da paulada. Consciência e vontade de praticar o ato. E consciência de que é ilícito fazer esse ato. Isso era o dolo para a teoria psicológica normativa. E aí, o conceito continuou evoluindo. E aí veio a terceira teoria, que é a terceira teoria que a gente adota no nosso sistema jurídico penal brasileiro. Que é a teoria que a gente chama de teoria normativa pura. Ou teoria finalista. Tá? Se eu tô dizendo que essa teoria é finalista, teoria normativa pura, né? A palavra psicológica desapareceu. Então, dolo e culpa não estão mais na culpabilidade. Dolo e culpa foram enviados para o fato típico, ok? A culpabilidade, ela passou a ser composta por elementos puramente normativos. Então, o que é culpabilidade hoje? Porque a gente adota a teoria normativa pura, que é essa que eu tô explicando agora, que é uma teoria finalista. Quais são os elementos da culpabilidade hoje? Quais são os elementos para uma pessoa ser culpável hoje? Primeiro, imputabilidade. O sujeito tem que ser imputável, capaz. Segundo, um elementozinho que eu vou deixar agora esperando para eu falar para vocês. E terceiro, exigibilidade de conduta diversa. Estão percebendo? Imputabilidade já vem da outra teoria, a anterior. Exigibilidade de conduta diferente também vem da outra teoria. E esse segundo elementozinho do meio? É a potencial consciência da ilicitude do ato. Então, a culpabilidade hoje é composta de 3 requisitos, 3 elementos. Senão o sujeito não vai ser considerado culpável. Senão o sujeito não vai ser considerado reprovável, ok? Primeiro, imputabilidade. O sujeito tem que ser uma pessoa capaz de ser reprovada, capaz de ser culpável. O terceiro, que está lá embaixo, exigibilidade de conduta diversa. Eu tenho que poder exigir desse sujeito que é imputável uma conduta diferente da que ele fez. A conduta que ele fez é um injusto, é um fato típico ilícito. Eu posso exigir que ele tivesse feito diferente? Se eu posso exigir, ele é culpável. Se eu não posso exigir, ele não é culpável. Qual é o segundo elemento da culpabilidade, que é esse do meio que ficou faltando, que eu fiz segredo até agora? É a chamada potencial consciência da ilicitude. Potencial significa possibilidade de vir a conhecer a ilicitude do ato. O ato que ele praticou é ilícito? É. A gente não vai discutir aqui ilicitude do ato. O que a gente vai discutir aqui é se o sujeito tinha consciência dessa ilicitude. Essa é a questão. Porque ele só pode ser culpável se esse ato ilícito que ele praticou sabendo que era ilícito, com consciência de que era ilícito. Ele é culpável se ele agiu podendo ter conhecimento da ilicitude do ato. Tá claro? Aí vamos lembrar. Lembra da teoria anterior? O dolo estava na teoria anterior, não estava? O que era o dolo na teoria anterior? O dolo na teoria anterior era consciência do ato e vontade de praticar o ato. Ou consciência do ato, ou como se fosse dolo eventual, assunção de risco para praticar o ato. E mais a consciência da ilicitude. O dolo era isso. Na teoria anterior, psicológica normativa, o dolo era a consciência do ato e consciência da ilicitude do ato. O que aconteceu? Quando o dolo, na nova teoria, que é uma teoria finalista, teoria normativa, que é a que a gente adota agora, quando o dolo foi levado para o fato típico, o que foi para o fato típico? A consciência do ato. A consciência do ato. A consciência da ilicitude ficou aqui. Então, o que é culpabilidade para a teoria que a gente adota, que é a teoria normativa pura, que é uma teoria finalista? É imputabilidade, que é a capacidade de ser culpável. É a potencial consciência da ilicitude, que é a possibilidade do sujeito ter consciência da ilicitude do que ele está fazendo. Porque se ele fez sem consciência da ilicitude, sem poder alcançar essa consciência da ilicitude,
ele não vai ser considerado culpável. E por fim, exigibilidade de conduta diversa. Poder exigir dele uma conduta diferente da que ele fez. Então, culpabilidade é o juízo de reprovação que eu faço sobre a conduta de uma pessoa que é imputável, capaz de ser culpável, que podia conhecer a ilicitude do seu ato, tinha possibilidade de saber que seu ato era ilícito e, nas circunstâncias em que estava, era exigível dela uma conduta diferente. Ok? Isso é culpabilidade. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai começar a estudar o primeiro elemento da culpabilidade. Qual é o primeiro elemento da culpabilidade? É a imputabilidade.